2-4, ok. Obrigado, Maninho. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Com as palavras do Salmo de número 124, eu quero acolher a todos em nome do conselho da nossa igreja para o 14º encontro da fé reformada. O tema do nosso encontro é a gloriosa obra do Redentor. Em nome do conselho, eu quero dar as boas-vindas ao reverendo Heber Carlos de Campos Júnior, dar as boas-vindas ao reverendo Palmer, a sua esposa, a nossa irmã Dona Joana, dizer da alegria de ter conosco o nosso irmão e seminarista Renan, que se faz acompanhado da sua esposa, a Daphne, e do pequeno Joshua. É isso mesmo, não pronunciei errado não. É um prazer tê-los aqui conosco. São todos bem-vindos. A nossa oração tem sido que Deus seja servido em nos abençoar, permitindo-nos uma visão mais profunda a respeito do nosso Redentor, uma admiração mais intensa, uma reverência mais sublime, e que isso nos conduza a servi-lo, a honrá-lo, a uma vida de devoção e de proclamação do Evangelho. O nosso desafio não é proporcionar simplesmente um número maior de informações, além daquelas que certamente vocês já possuem, mas que o estudo bíblico traga um impacto ainda mais profundo na sua vida, no seu coração, no seu relacionamento com a família, com a igreja, com a sociedade. Nós queremos conhecer para servir a Deus, e isso com integridade, para o louvor da sua glória. Eu convido a igreja a colocar-se de pé. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João. Nós faremos a leitura dos 4 primeiros versos do capítulo 1. João, capítulo 1, versos de 1 a 4. Faremos a leitura a uma só voz, todos juntos, bem forte, animados. Evangelho segundo João, capítulo 1, versos de 1 a 4. Juntos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele,
e a vida era a luz dos homens. Amém. Eu convido você a permanecer de pé e juntos nós cantaremos ao Senhor. Quero dizer algo a vocês. O Dr. Palmer ficou muito impressionado com a força com que o povo de Araguari canta. E ele deixou isso bem claro. E eu não gostaria de ficar envergonhado. Nós estamos em uma parceria, Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Igreja Presbiteriana Central de Araguari. Eles realizaram o primeiro encontro da Fé Reformada no Triângulo Mineiro. Foi um tempo de crescimento, um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Então nós precisamos, pastor Hernandes, com todo respeito, pelo menos fazer igual. E eu não gostaria que o Dr. Palmer depois falasse comigo: olha, o seu povo não canta animado. Então cante animado, porque você está cantando para a glória de Deus. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos.
A igreja pode assentar-se. Antes de buscarmos a face de Deus em oração, alguns avisos que são muito importantes. Após a primeira palestra, nós teremos um breve intervalo e o espaço literário não funcionará no intervalo. É um intervalo para um cafezinho, para você tomar uma água, e eu peço a sua compreensão para retornar o mais rápido possível. Deixe as fotos, os autógrafos para depois. Após a primeira palestra, o Dr. Palmer terá necessidade de se retirar. Portanto, você que adquirir os livros do Dr. Palmer, amanhã ele estará aqui conosco e mais cedo, então, terá o maior prazer em receber você e ter o autógrafo. Então, isso vai ser muito importante. O Dr. Eber vai ficar, então, até as 2, 3 horas da manhã, você pode ficar aqui com ele, conversando, tirando foto, não tem problema, mas só após a segunda palestra. É muito importante. As crianças de 1 a 11 anos, elas podem já seguir ali. A tia Fabiana está esperando as crianças. Eu já sei que tem criança lá embaixo. Por favor, as crianças podem seguir ali já com a tia Fabiana. Lembrando aos nossos pais que o lanche será servido na sala até crianças com 7 anos. De 8 a 11 anos, elas estarão se servindo no pátio mesmo. E os pais devem buscar os filhos após a segunda palestra nas salas. A faixa etária já está lá definida na porta de cada sala. Então são esses os avisos que nós temos para este momento. Eu vou convidar o pastor Hernandes para que venha aqui à frente, vou convidar o Dr. Palmer, o Renan, nós vamos buscar a face de Deus. Pedir ao pastor Hernandes que ore em favor do Dr. Palmer, pedindo a Deus a sua bênção, o seu favor sobre ele, sobre a vida do Renan, na tradução, e pedimos a você que suplique a Deus, que Deus seja servido em falar ao seu coração. Vamos orar, queridos. Deus de toda graça, a nossa alma anseia por Ti nesta noite. E os ouvidos da nossa alma estão atentos e abertos a tudo quanto Tu tens para nos ensinar. Rogamos-Te que Tu ilumines o Teu servo, dando-lhe clareza, dando-lhe poder, dando-lhe a unção do Teu Espírito. Quanto a nós, toca o nosso coração, dando-nos entendimento espiritual das verdades eternas, e que não apenas, Deus, tenhamos conhecimento delas, mas que elas se tornem vida, prática, realidade na nossa vida. Ó Deus, nós aguardamos em Ti, os nossos olhos estão postos em Ti, e nós estamos sedentos por aquilo que Tu tens para nós, nesta manhã, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. God is life. Deus é vida. God is light. Deus é luz. God is love. Deus é amor. God is here. Deus está aqui essa noite. Amen. Amém. You Presbyterians, Ah, you vocês don't know how to presbiterianos say amen. não sabem como dizer amém. Amen. Amém. Thank you, thank you. There is life here, even Há vida among aqui. Presbyterians. Mesmo entre presbiterianos, há vida aqui. Amém. This is my 4th visit to Brazil, Esta é a minha terceira visita ao Brasil. and I find the same thing. I come back with more blessings than I could possibly bring. E continua a mesma coisa. Eu venho e obtenho mais bênção do que eu posso obter, na verdade. Thank you so much for being who you are. Obrigado, muito obrigado por serem quem são. We have some preachers here, yes? Nós temos alguns pregadores aqui, não é isso? I think these preachers will tell you there's some congregations where it's easy to preach. Eles podem dizer a vocês que há algumas congregações é fácil pregar. There are other congregations
where you must struggle as you preach. Há outras que você tem de ter uma certa luta enquanto prega. In this congregation, it is easy to preach. Para vocês, para esta congregação, é fácil pregar. Thank you so much for the privilege of being with you. Muito obrigado, então, pelo privilégio de estar entre This vocês. is my wife Joanna's second time here. Esta é a minha esposa Joana, que pela segunda vez está no Brasil. We were here 20 years ago. Estivemos aqui há 20 anos. How do I know it was 20 years ago? Como que eu sei que estávamos aqui há 20 anos? Well, 20 years ago, we brought a little baby that was 6 months old, Há 20 anos nós trouxemos um pequeno bebê de 6 meses. and he dipped his toes in the Amazon River. Ele molhou os dedos do pé no rio He Amazonas. didn't like that very much. Não gostou muito disso. But he came back again 2 years ago Ele voltou novamente ao Brasil há 2 anos and was greatly blessed by your presence. e foi muito abençoado pela presença dos irmãos. God is spirit, Deus é espírito and they that worship him must worship him in spirit and in truth. e aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. It is out of the heart that proceed the issues of life. Do coração é que vêm as fontes da vida. All these physical things, Todas estas coisas físicas, all these mechanisms that we are used for the todas, glory of God, todos estes mecanismos que nós usamos para a glória de Deus, but the real thing is God as spirit. mas o que é real mesmo é Deus é espírito. His communicating with your spirit and my spirit. E Ele está se comunicando com o seu espírito, com o meu espírito. And that communication is through the truth. E esta comunicação é através da verdade. The truth as it is revealed in Jesus. A verdade tal qual é revelada em Jesus. Now during these evenings, by the grace of God, Agora, durante estas noites, pela graça de Deus, we will be looking at the truth of God nós vamos estar olhando para a verdade de Deus. as it is captured in the covenants. Tal qual é exposta ou está contida nos pactos. The covenants are not God, Os pactos não são Deus, but the covenants are the way by which God has manifested himself across history mas os pactos são a maneira pela qual Deus tem manifestado a si mesmo durante a história. The covenants summarize God's promises and God's threats. Os pactos então resumem as bênçãos de Deus e as maldições que decorrem do pecado, So we can know him, de tal forma que possamos agora conhecê-lo. so we can understand his will Podemos entender a sua vontade in all aspects of our human life, em todos os aspectos da nossa vida humana in our worship. e na nossa forma como adoramos. It's not just you decide how to worship. Na verdade, vocês não decidem como adorar. Through the covenants, God shows you how to worship. Através dos pactos, Deus nos mostra como adorar. In your work, Em seu trabalho, God's covenants structure and provide order for your worship. no seu trabalho, Deus dá a estrutura e ordem ao seu trabalho, ali no local onde você serve a Ele. In your marriage, No seu casamento, in the intimacies of the family, nas intimidades da família, in husband and wife, entre marido e mulher, father, mother, and children. pai, mãe, filhos. God, in his covenants, O Senhor, nos seus pactos, has made provision for all the generations that have been and all the generations that yet are to come. o Senhor tem dado da sua provisão a todas as gerações que passaram e a todas as gerações que virão. But tonight we begin with problems, problems, problems. Mas nessa noite nós começamos falando sobre problemas. What is happening down in your neighbor in Chile this very night? Por exemplo, o que está acontecendo ao vizinho de vocês agora no Chile? Violence is there. Violências. Why is it that when we enter this beautiful hotel where we're spending the night right across from the water here in Vitória, why is it? Por que nós... Why is it that we have these very
large guards standing as you come into the place? Por exemplo, por que ao chegarmos ao hotel aqui em Vitória, nós nos encontramos com guardas, diversos guardas no lobby do hotel, Guarding to, looking very closely at you, even as you go by to get just a bite to eat. Guardas que olham para você de uma maneira bem atenta, mesmo enquanto você vai comer. Do you know why they're there? Sabe por que isso acontece? Because of football. Por causa do futebol. Because there are football teams that are staying in the hotel. Porque há times de futebol que estão ali no And they hotel. know there could be violence. E eles sabem que pode haver violência. Is this a problem worldwide? Esse é um problema que acontece ao redor do mundo. A new emperor was just enthroned in Japan this weekend. Neste último fim de semana, um novo imperador acabou de ser entronizado no Japão. Was it coincidental? Isso não foi uma coincidência. Did it just happen this way? Isso aconteceu assim mesmo. That after this picture of the one who, according to Japanese culture, is regarded as God, então, segundo a cultura japonesa, esse homem é considerado como um deus. there was this long survey of the pictures of devastation. Então houve a amostra dessas fotos que demonstravam a devastação. That came when World War II arose. Devastação que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. When nation invaded nation. Quando nação invadiu nação. The chaos. O caos. Because of human violence. Causado pela violência do homem. But it's not only on the international level. Mas isso é tudo a nível internacional. It's even on the local family level. Não apenas a nível internacional, mas também no nível da família, do lar. So do you hear of family fights? Você, por exemplo, ouve falar sobre brigas entre famílias, nas famílias? Have you ever been disturbed? I know the pastors have been disturbed. Eu sei que os pastores ficam preocupados com isso. Violence. Violência. Between husband and wife. Entre marido e mulher. Ending in divorce. Acabando em divórcio. And then the corruption of the immorality that prevails today. E então a corrupção, a imoralidade que prevalecem hoje. We have been in Africa for many years and have just returned to the USA. Nós estivemos na África por muitos e muitos anos e acabamos de voltar aos Estados Unidos. People have told us that you will go through culture shock. As pessoas diziam que você vai passar por um choque de cultura. We are going through culture shock. Bom, nós passamos por isso e eu ainda passo por um choque de cultura. Pornografia, homossexualidade, same-sex marriage, casamento entre pessoas do mesmo sexo, transvestite, changing of sex, transgêneros, pessoas que mudam de sexo. What is going on in this world? O que acontece neste mundo? Is there any answer to all of these problems? Alguma resposta a todas essas perguntas? And then you see the great need in the human soul. Então você vê a grande necessidade na alma humana. You see people needing to be close to God. Você percebe a necessidade das pessoas em estarem mais próximas com Deus. There is the God-shaped vacuum in every human heart. Isso é o vácuo que tem o tamanho de Deus e está em cada coração. And all these devices, this next cell phone. E todos estes aparelhos, estes novos celulares, these next earphones. Estes novos fones de ouvido. Now they're, what is it, Bluetooth or whatever? Yeah, wireless. Yes, wireless to get to your ear now. Essas coisas que você usa sem fio, elas vão direto para o seu ouvido. And yet there is emptiness and hollowness. Contudo, ainda há um vazio no peito. There is need for the Spirit in fullness. Há necessidade do Espírito Santo em completude. And that is manifested particularly in the human soul that is depressed today. Isso se manifesta particularmente na alma humana que está deprimida. In the USA, it is like a rash that is running through all the country. Nos Estados Unidos, a depressão se espalhou por todo o país. Young people depressed to the point of suicide. Jovens deprimidos ao ponto de cometerem suicídio. Sickness, death.
doenças, morte. I have met several young doctors since I've been here. Eu tenho conhecido diversos médicos bem jovens desde quando cheguei aqui. Praise the Lord for what doctors are able to do. Louvado seja Deus pelo que médicos são capazes de fazer. We have a friend in England who works as a nurse in an intensive care ward in a hospital. Nós temos uma amiga na Inglaterra que trabalha como enfermeira. Ela faz cuidados intensivos aos pacientes. And this person describes patients who are walking down the aisle of the hospital, the corridor. E ela descreve esses pacientes que vão para tomar uma caminhada nos corredores do hospital. They have a machine on the right operating their right ventricle of the heart. Eles têm uma máquina do lado que está trabalhando no seu coração. And a machine on the left operating the left ventricle of the heart. E depois uma máquina à sua esquerda também trabalhando a outra parte do seu coração. And they're just waiting for a heart transplant. Esperando por um transplante cardíaco. Perhaps the doctors will provide a cure for death before I die. Talvez os médicos descubram uma cura, alguma coisa para me salvar antes que eu morra. Is there any solution to this problem of death? Há alguma solução para este problema da morte? And then that hidden enemy who likes to remain hidden. E então há aquele inimigo silencioso, escondido, que gosta de permanecer escondido. The one who is behind it all. Aquele que está por trás de tudo. The one who infests the souls of leaders of nations with jealousy for more land. Aquele que entra, que contamina o coração de líderes de nações para que se tornem desejosos, invejosos por mais terra. Do you know him? Vocês sabem quem é? Paul says we are not ignorant of his ways, but I'm afraid we are ignorant of his ways. Paulo diz, nós não somos ignorantes quanto aos seus caminhos, o seu proceder, mas eu temo que nós sejamos. Do you believe in a real Satan? Vocês acreditam num real Satanás? Do you believe that we do not struggle against principalities and powers and spiritual? That's where we struggle, with principalities and powers and spiritual wickedness in high places. Vocês acreditam que nós lutamos contra principados e potestades nas regiões celestiais? Is there an answer to these problems? Há alguma resposta, uma solução para esses What is an problemas? answer to all these problems? Qual é a resposta a todos esses problemas? The only answer to these problems is God. A única resposta, solução é Deus. And God has provided answers to all these problems by the instrument of his covenants. Deus tem provido uma resposta para todos estes problemas So we're going através to dos look at the pactos. covenants. Vamos olhar agora para os pactos. And first we look at the nature of the divine covenants. Então agora nós nos deteremos sobre a natureza dos pactos divinos. What is a covenant? O que é uma aliança, um pacto? In this room, I'm not sure I can see it or you can see it, but there are at least 3 principles that are essential for your continuing life. Neste ambiente aqui, por exemplo, há 3 princípios que estão operando para que você consiga viver. Can anyone identify any of those principles that are in this room right now that are essential for your continuation in life? Alguém consegue identificar algum destes 3 princípios que são necessários para você continuar a viver? Eles estão aqui agora, 3 princípios. Anyone? Alguém? Air, right. Certo. If there were no oxygen in this room, se não houvesse oxigênio nesta sala, I suppose there would then be a vacuum and we would be sucked into a solid block in a few seconds. Eu acho que nós seríamos sugados por um tipo de vácuo se não houvesse ar. In addition to the fact that we need to breathe that oxygen. E em adição ao fato de que nós precisamos de ar para respirar. Do you see it? Alguém vê o ar, o oxigênio? Is it essential for life? Ele é essencial para a vida. What else do you see in this room? O que mais há neste ambiente? What's working right now? O que está atuando exatamente agora? Come on. What's keeping you in your seat rather than bumping the ceiling? Light? No, what's keeping you in your seat rather than making you bump the ceiling? O que faz com que você fique grudado na cadeira, no banco, em vez de subir para...
Oh, okay. Yeah, gravity, right. Isso aí é gravidade. How would we do without gravity? Como nós faríamos sem a gravidade? You never see it, you take it for granted. Você não vê a gravidade, você espera que ela esteja lá. And the third one, yes, E a terceira? light. Luz. You go into a bathoscope. You know a bathoscope? Vocês sabem o que é? It's a certain instrument that scientists have invented to drop to the very bottom of the deepest part of the ocean. Já viram aquele instrumento que os cientistas fizeram para identificar luz lá embaixo no oceano? Down at the deepest part of the ocean, you will find life because there is light. Lá no mais profundo dos oceanos, você vai encontrar vida, porque há luz. Without light, there is no life. Sem luz, não há vida. In a very similar way, the covenants of God are at work right now. Do mesmo modo, o pacto de Deus está trabalhando, está atuando exatamente agora. All the covenants that God has made across history are continuing to work right now. Todos os pactos que Deus fez durante a história estão atuando exatamente agora. The richness of your experience of life will depend on your conformity to the covenants of God. A riqueza da sua experiência de vida vai depender da conformidade, da sua conformidade a estes pactos. So, what is a covenant? Então, o que é um pacto? We're talking about the divine covenants. Nós falamos sobre os pactos divinos. And the divine covenant is maybe defined as. Talvez we o need to go back one. What have we got up here? aqui, here, you want to go back? No, you've this. Here's it's on the board. It's okay. Okay. A bond in blood sovereignly administered. Então, o que é um pacto? É um laço de sangue administrado soberanamente. This is not an inspired definition, Essa não é uma definição inspirada, but it may help us to understand what God's covenants are. mas pode nos ajudar, talvez possa nos ajudar a entender o que são os pactos de Deus. 3 parts of this definition. Há 3 partes nesta definição. First of all, a covenant is a bond. Em primeiro lugar, um pacto é um laço. And this word berit is a Hebrew word. Então essa palavra berit, uma palavra hebraica, A berit is a bond, e ela significa laço, an interpersonal bond. um laço entre pessoas. If I should go into a shop here Se eu for então a uma loja aqui, and I say, could I have a bottle of water, please? e eu disser, eu posso obter uma garrafa d'água, I give them a little money, eu dou em troca um pouco de dinheiro, they give me the water. eles me dão a água. We are in a relationship with one another, yes? Nós estamos em uma relação um com o outro, certo? But the covenants of God are not that casual. Mas os pactos de Deus não são casuais desta maneira. They are very strong. Eles são fortes. And the fact is seen in that they are with oaths and seals. E um outro aspecto é que este pacto No, I contém... need to go back to the previous one. Here? Back. Yes, okay. E aqui nós precisamos entender que os pactos são vinculados por juramentos e sinais. They're bound by oaths and signs. Eles contêm juramentos, sinais. What is this on my 4th finger? O que isso aqui no meu dedo significa? It is a sign. É um sinal. It is a sign that I am in covenant with my wife. É um sinal de que eu estou em um pacto com a minha esposa. Marriage is actually called a covenant. O casamento, na verdade, é chamado de pacto. And each of the covenants of God have a sign to seal that relationship. E cada um dos pactos de Deus tem um sinal para selá-lo. The sign of the covenant with Noah is O sinal do pacto com Noé é the rainbow, right? You can see God has entered into a covenant. Sim, você pode ver que Deus entrou em um pacto. The sign of the covenant with Abraham is O sinal do pacto com Abraão é circumcision, circuncisão, representing God's concern about the future generations. que significa
a preocupação que Deus tem com as gerações futuras. The sign of the covenant that God made with Moses was the Sabbath. O sinal do pacto de Deus com Moisés é o sábado. Israel was set apart by their representation and observation of the Sabbath. Israel foi separado pela sua observância do sábado. The sign of the covenant with David was the anointing. O sinal do pacto com Davi foi a unção. He was the Messiah, the anointed one. Ele era aquele ungido, o Messias. And his anointment anticipated a greater David E a sua unção antecipou um Davi who would be maior, anointed by the Holy que Spirit. seria ungido pelo Espírito Santo. In the new covenant, you have two signs of the covenant, Na nova As- aliança, a sign of entrance into the covenant and a sign of continuation in the covenant. na nova aliança você tem dois sinais que a representam: o sinal de entrada na aliança, no pacto, e o sinal de continuação nesse pacto. The sign of entrance into the covenant is O sinal de entrada no pacto é baptism. batismo. Yes. The sign of washing and cleansing. O sinal que significa o lavar, o limpar. The sign of continuation in the covenant is Porém, o sinal de continuação no pacto é you have to eat to live. você tem de comer para viver. So you eat the Lord's Supper, Então você come a ceia do Senhor, reminding yourself that you are a dependent creature. lembrando a si mesmo de que é uma criatura dependente. This is the blood of the new covenant, which is poured out for many for the remission of sins. Este é o sangue da nova aliança que é derramado por muitos por remissão dos pecados, em remissão dos So a pecados. covenant is a bond, a close personal bond, Então, um pacto é um laço pessoal bem próximo, but it is also a bond in blood. mas também é We can go to the next. um laço em sangue, A bond in blood, um laço de sangue, which means a bond of life and death. o que significa que é um laço de um pacto de vida ou morte. So the biblical terminology for making a covenant, Então, a terminologia bíblica, quando se faz um pacto, when you read in the Bible, God made a covenant, quando você lê na Escritura que Deus fez um pacto, the word is actually God cut a covenant. o significado exato é que Deus corta uma aliança. He cut a covenant. Ele corta uma aliança. Now, it's not the covenant that is cut, Claro, não é o pacto que é cortado, não é a aliança, but a regular ritual for making covenants mas o ritual comum ao se fazer pactos was the cutting of animals, era o cortar de animais, making a pathway with cut pieces of animals, bloody animals, fazendo então um caminho entre os pedaços ainda ensanguentados dos and then animais. passing between the pieces, E aí passava-se entre estes pedaços. thereby calling down curses upon yourself. Daí em diante, então, você acaba colocando maldições sobre si mesmo. So you see, when you enter into a covenant with God, Então vejam, quando você entra numa aliança com Deus, it's not like buying a bottle of water. não é como comprar uma garrafa d'água. You're in a life and death relationship. Agora você está numa relação de vida ou morte. And all human beings are in life and death relationship through the covenants. E todos os homens estão, portanto, numa relação de vida ou morte dentro do pacto. Why does everyone die? Por que todos morrem? Not because it's normal. Não porque é normal. If you have someone that is close to you in your family and they are killed in an automobile accident, Se você tem alguém na sua família, por exemplo, que morre num acidente de carro, or they have a heart attack and die, ou tem algum ataque cardíaco e morre, you don't say, "Oh, that's interesting. você não diz, olha que interessante, That's just a part of human existence." isso faz parte da existência humana. No, you weep. Não, você chora, Your heart is broken. o seu coração é magoado. You say, "This should not happen." Você diz, isso não deveria acontecer, Because death is not normal. porque a morte não é normal. It is abnormal. Ela é anormal, ela é anormal. The wages of sin is death. O salário do pecado é a morte. All people die because they are
all covenant breakers. Todas as pessoas morrem porque todos são quebradores do pacto. Did you know you're a covenant breaker? Você sabia que você é um violador do pacto? No, that's the way you could get into an interesting conversation with, for the sake of evangelism. Essa é uma maneira interessante em que você pode entrar para começar uma conversa sobre evangelismo. You say, friend, did you know you're a covenant creature? Você pode dizer, amigo, você sabia que você é uma criatura pactual? And did you know you have broken God's covenant with you? E você sabia que você quebrou o pacto com Deus? And right now I see you're dying because you have broken the covenant. E justo agora eu posso ver que você está morrendo porque você quebrou este pacto. So, a covenant is a bond in blood, and finally, a covenant is sovereignly administered. Então, um pacto é um laço de sangue soberanamente Go administrado. to the next. Sovereignly administered. Back. Yes, this one. A covenant is sovereignly administered. Um pacto é administrado soberanamente. Adam in the garden did not say to God, Adão no jardim não disse a Deus: oh God, it's okay about the different things that you're telling us to do, but there's one thing we don't like. Ele não disse, Senhor, olha, está tudo bem quanto tudo aqui o Senhor nos disse, mas eu não concordo a respeito de uma coisa. You said we had to work. O Senhor disse que nós temos de trabalhar, We had to take care of the garden, que temos de cuidar do jardim and to do it for 6 days out of every week. e fazer isso por 6 dias durante a semana. We don't like that. So we'll accept this covenant except for that terminology. Bom, a gente não gosta disso. Nós vamos aceitar todo o pacto, exceto nessa parte. Did you know whole cultures today are still saying the same thing? Vocês conseguem perceber como a cultura hoje em dia está dizendo a mesma coisa? We'll work 1 or 2 days. Nós trabalhamos 1 ou 2 dias, We'll work until we're maybe 50 years of age, and then we want to retire. nós trabalhamos talvez até os 50 anos, então desejamos a aposentadoria. No, you don't bargain with God about the covenants. Não, você não barganha, não negocia com Deus a respeito dos They pactos, are sovereignly administered. porque eles são administrados soberanamente. So, a basic understanding of the covenants. Portanto, aqui vai um entendimento básico dos pactos. Now let's look at the structure that is provided in Scripture of the covenants. Agora vamos olhar para a estrutura pactual das Escrituras. God is a God of order, Deus é um Deus de ordem. and God is a God with purpose. E Deus é um Deus que tem propósito. God is not like some ideas of God, Deus não é como algumas ideias que se tem sobre Ele. that God created the world, De que Deus criou o mundo, put certain principles in practice, colocou em prática alguns and princípios then disappeared e então desapareceu. and let the world run by itself. E deixou o mundo correr por si mesmo. No. God is very involved throughout the whole of human life and history. Pelo contrário, Deus está envolvido na vida humana durante toda a história. God has a goal toward which He is moving human history. Deus tem um objetivo pelo qual ele está movendo toda a história. And as you understand that goal, Então, se você entende este and you objetivo live in accordance with those purposes, e você vive de acordo com estes propósitos, then you will be blessed. então você será abençoado. As you resist that goal, Mas se você resiste a esse fight objetivo, against it, luta contra ele, you will be cursed. você será amaldiçoado. Now, let's look at the structure here. First of all, we have the covenant of creation, Então vamos olhar para a estrutura. Em primeiro lugar, nós temos o pacto da criação, in which God created 2 people, Adam and Eve, em que Deus criou 2 pessoas, Adão e Eva, entered into a covenant with them entrou num pacto com eles, in anticipation of many people developing after that. em antecipação a muitas pessoas que viriam daí em diante. This covenant is also called the covenant of works, but we'll talk about that in a moment. Este pacto também é chamado de pacto das obras. Next, we have the covenant of redemption. A seguir nós temos o pacto da redenção. Now, here we have shadows of the old covenant, Aqui nós temos sombras do antigo pacto, so that the lines are dotted to symbolize a shadow.
de tal forma que as linhas estão pontilhadas para simbolizar sombras. And the purpose of God in the covenant of redemption was to redeem man from his fallen condition. E o propósito de Deus no pacto da redenção era o de redimir o homem da sua condição caída. So you have these shadowy dotted lines going up to meet the original line of the covenant of creation. Então nós temos esta linha pontilhada que representa uma sombra, culminando ali com o pacto da criação. There will eventually be a new heaven. Haverá novos céus. There will be a new earth Haverá uma nova terra, in which righteousness dwells. onde habita a justiça. And if you are in right relation with the God of the covenants, E se você está numa relação com Deus dos then pactos, you will enjoy the blessings of this renewed covenant or this renewed creation. então você vai aproveitar, você vai se beneficiar das bênçãos desta nova criação. And if you're out of sync with God's covenants, Mas se você está fora dos pactos com Deus, then you will experience eternal judgment. então você experimentará um julgamento eterno. You will be separated from all the blessings that God intends for man in creation. Você vai estar separado de todas as bênçãos que Deus tem para o homem, para a criação. Now, in this covenant of redemption, Agora, neste pacto da redenção, we have a series of covenants made with representative men. nós temos uma série de pactos feitos com homens que eram representantes. This is the way God has done it. É assim que Deus tem feito. We like to think of democracy Nós gostamos de pensar, por exemplo, em democracia. and think God should deal with all and each individual separately. De tal forma que Deus deveria lidar com cada indivíduo de maneira separada, individual. Well, he is dealing with each individual separately, Bem, Ele está lidando com cada um de uma maneira individual. but his covenants are structured according to a covenantal head. Mas os seus pactos são estruturados de acordo com o cabeça do pacto. So Adam was the covenant of commencement, the beginning of things. Então, com Adão nós temos o pacto do início, o começo de tudo. Noah, the covenant of preservation, when God committed himself to preserve the earth. Preservation. Com to Noé nós preserve. temos o pacto da preservação, onde Deus prometeu preservar todas as coisas. Abraham, the covenant of promise, Com Abraão nós temos o pacto da promessa, in which God made promises to Abraham, one man, em que Deus fez promessas a Abraão, um homem, concerning a seed that would be as numerous as the stars of the heaven. cuja semente, cuja descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Concerning a land that would be his possession and the possession of his people, Também a respeito de uma terra que seria de sua possessão e de possessão do seu povo. and that this single man would be a blessing to all the nations of the world. E que um homem apenas seria uma bênção a todas as nações da terra. Has God fulfilled that covenant? Deus cumpriu Is este God pacto. fulfilling that covenant? Deus está cumprindo este pacto. Are you a seed of Abraham? Vocês são semente de Abraão, From all your different tribal and family backgrounds? de todos os históricos da sua família, de onde você vem. You're all the seed of Abraham Vocês são through todos- faith in Jesus Christ. Vocês são todos filhos, semente de Abraão, através da fé em Jesus Cristo. Moses, the covenant of law. Com Moisés nós temos o pacto da lei. David, the covenant of the kingdom. Com Davi, o pacto do reino. And the next slide. Then we have Christ, the covenant of consummation. E então nós temos com Cristo o pacto da consumação. Now we have the new covenant. O novo pacto. We are in the realities of the new covenant. Nós estamos dentro das realidades do novo pacto. We no longer live under the shadows. Já não vivemos mais sob as sombras. You don't have bloody sacrifices up on this table. Aqui nesta mesa, por exemplo, vocês não têm mais sacrifícios sangrentos. You're not forbidden to mix certain kind of cloth to make a cloth. Vocês não são mais proibidos a misturarem certos tipos de tecido para fazer roupas. The new covenant is the reality of all those that were anticipated in the old covenant. O novo pacto é a realidade de tudo o que foi antecipado anteriormente. Do you see the order?
Você vê a ordem, percebe a ordem? If you want to understand any part of the Bible, Se você quer entender qualquer parte da you Bíblia, need to set it in the framework of God's covenants. você precisa fazer isso What na is going forma on do here? pacto de Deus. O que está acontecendo aqui? Now notice that these covenants, one does not take the place of the other. Agora percebam que cada pacto não toma o lugar do anterior. There is a theological system called dispensationalism. Há um sistema teológico chamado dispensacionalismo. You see me? Você me vê? I was once a dispensationalist. Eu já fui um dispensacionalista. I had my Scofield Reference Bible, Eu tinha minha Bíblia de estudos, Scofield, and I did not realize that the notes below the line were not inspired like the words above the line of that Bible. e eu não percebi então que aquelas linhas que você encontrava no final da página não eram inspiradas, como as linhas acima. But in classic dispensationalism, each one of these covenants replaces the previous one. Então, no dispensacionalismo clássico, cada uma dessas alianças tomava o lugar do anterior. God tried one method and it didn't work, so he tried another method. Deus tentava um método, não dava certo, aí ele tentava mais um novo método. Now, please understand, dispensationalism today has made great progress. Agora entendam, o dispensacionalismo nos nossos dias avançou And I'm muito. not looking down my nose at my dispensationalist brothers. Eu não estou aqui fazendo pouco caso dos meus irmãos dispensacionalistas. It was a professor of a dispensational seminary that taught me the 5 points of Calvinism. Foi um professor no seminário dispensacionalista que me ensinou os 5 pontos do calvinismo. He believed them himself. E ele acreditava nessas coisas. Later, he left that particular seminary. Pouco tempo But you depois can ele deixou o see seminário. That each one of these covenants continues to work, all building together to the realities of the new covenant. Então reparem, cada um destes pactos continua trabalhando até as realidades do novo pacto. When you see the rainbow, do you say, "Oh, that's something that was for the Old Testament. That was for Noah's day"? Quando você vê o arco-íris, por exemplo, você diz: olha aí uma coisa do Antigo Testamento, do tempo de Noé. No, we have a rainbow in the book of Revelation, chapter 4. Não, nós temos um arco-íris no livro do Apocalipse, capítulo 4. Surrounding the throne of Christ. Um arco-íris que circulava o trono. So that's the covenantal structure of Scripture. Então isso aqui é a estrutura pactual das Escrituras. Now let's look in particular at the covenant of creation. Agora vamos ver particularmente o pacto da criação. Understanding the covenant of creation is foundational for the whole of your human life. Entender o pacto da criação é básico, algo básico para a sua vida. If you understand these basic principles, you will understand how to embrace the gospel. Se você entender estes princípios básicos, você vai saber como abraçar o evangelho. And how to live in the fullness of Jesus Christ. E como viver em completude em Jesus Cristo. Who is in the consummation of all the covenants. Que é a consumação de todos os pactos. So we notice that there are two main aspects of this original creational covenant. Então nós percebemos que há dois aspectos principais aqui neste pacto. There is a general aspect. Há aspectos mais amplos. That has to do with the creational ordinances. Que tem a ver com as ordenanças, os mandamentos criacionais. In the spiritual world, in the world of God's dealing with men in the spirit. No mundo espiritual, onde Deus está lidando com o homem no espírito, there are laws just as strong as the laws of gravity, the laws of oxygen, the laws of light. Há leis tão fortes como a lei da luz, da gravidade, do ar. These are the original creational ordinances. Essas são as ordenanças originais da criação. But there was also a focal aspect of this covenant. Mas também há um aspecto focal neste pacto. And it's important to understand the distinction between these creational ordinances and the focal aspect. E é necessário entender, ver a distinção entre o aspecto focal e o restante das ordenanças. You are under these creational ordinances. Vocês estão debaixo destas ordenanças criacionais. You cannot put yourself in the place of Adam and start all over
with this focal aspect. Você não pode se colocar no lugar de Adão aqui neste aspecto focal. What are these three creational ordinances? O que são estas três ordenanças da criação, na criação? God is so amazing. Deus Is he é not realmente amazing? incrível. God's word is so amazing. A palavra de Deus é espetacular. And just 3 or 4 little phrases, 3 or 4 little verses in the first two chapters of Genesis, Então ali nos 3 primeiros versículos do livro de Gênesis, God explains the whole of human life. Deus explica o todo da vida humana. What does human life consist of? Sobre o que consiste a vida humana. It consists of the Sabbath, of worship. Ela consiste sobre o sábado ou a adoração. It consists of labor, Também tem relação com o trabalho. having a calling and a work to do. Você tem um chamado, você tem um trabalho a fazer. And it consists of marriage and family. E também tem relação com casamento e família. That's it. É isso. The whole of your life can be simplified into these 3 categories. O todo da sua vida pode ser simplificado nestas 3 categorias: The Sabbath, labor, and marriage. o descanso, o sábado, o trabalho e casamento. Now let's look at these 3, and the first of these is the Sabbath. Agora vamos ver o verse 3. The Sabbath, Genesis chapter 2, verse 3. Vamos ver Gênesis capítulo 2, versículo 3. And you can read that verse. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. God blessed the Sabbath day and made it holy. Deus abençoa o dia de sábado e o santifica. 6 days he made the earth, Em 6 dias ele fez a terra, then he blessed the Sabbath day E- and made it holy. e então ele santifica o dia de sábado, de descanso, e o santifica. He blessed it for whom? Did he Ele, bless it for himself? ele abençoou esse dia para quem? Para ele mesmo? Well, he is blessed in that day, Ele abençoou naquele dia, but he was blessing it for humanity. mas ele abençoou aquele dia para This a is the humanidade. Sabbath principle. Este é o princípio do descanso. Now, if you have Seventh-day Adventist friends, and there may be Seventh-day Adventist friends that are here, you're most welcome to be here. Você deve ter amigos que são adventistas, talvez até adventistas estejam aqui essa noite, e eles são bem-vindos. Sometimes Christians are very defensive. What are we doing worshiping on the first day of the week? And the Seventh-day Adventists say, aha, you should be worshiping on the 7th day of the week. Às vezes os cristãos ficam na defensiva e eles pensam, por que a gente adora no primeiro dia da semana? E aí os adventistas dizem, vocês deveriam adorar no 7º dia da semana. If you would like to write down a little phrase and think about it and meditate on it, that will help. Se você escrevesse, pensasse numa pequena frase, meditasse sobre ela, poderia ser de grande ajuda. The resurrection of Christ, A ressurreição de Cristo, the resurrection of Christ. a ressurreição de Cristo. I don't see many people writing. I guess you're not taking notes. Eu acho que vocês estão tomando notas, eu não vejo muitos escrevendo aqui. You can find a little short pamphlet on this whole question on our new website for Consummation Ministries. You can look that up. Nós temos um ministério chamado Consummation. Lá você pode ler um pequeno panfleto sobre o tema. Why on Sunday? Por que no domingo? The resurrection of Christ A ressurreição de Cristo is an event é um evento as significant as the creation of the world. tão significativo quanto a criação do mundo. The resurrection of Christ is an event as significant as the creation of the world. A ressurreição de Cristo é um evento tão significativo quanto a criação do mundo. From an Old Testament perspective, Da perspectiva do Antigo Testamento, looking toward the future, você olhando para o futuro, there was work, 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 and then rest. você tinha trabalho, 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 trabalho e então descanso. So the whole perspective of the Old Testament
was looking forward to the rest that was to come. Então toda a perspectiva no Antigo Testamento era olhar para o futuro, procurar pelo descanso que deveria vir. Not just rest from work, but rest from sin and all its consequences. Não apenas o descanso do trabalho, mas também o descanso do pecado e de todas as consequências. But Christ is risen from the dead. Mas Cristo é ressurreto dentre os mortos. He rose after he had won the victory at the cross. Ele ressuscitou como aquele que obteve vitória na cruz. Redemption has been accomplished. A redenção foi alcançada. So you begin every week by celebration. Então você começa a semana celebrando. So you rest. Então você descansa. You enjoy the blessings of redemption in Christ. Você recebe, se beneficia das bênçãos da redenção em And out of Cristo. that refreshment of the new life in Christ, E desse frescor que é a nova vida em Cristo, you work, 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 work. você trabalha, 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 trabalha. Check out the book of Acts Vejam, por exemplo, o livro de Atos, and the book of Corinthians e um dos livros aos and the book Coríntios, of Revelation, e também o Apocalipse, and you will find, and the Gospels, e nos Evangelhos. and there is a consistency. E há uma consistência. After the resurrection of Christ, Depois da ressurreição de Cristo, every reference to a gathering together of the people of God for worship toda referência encontrada acerca do povo de Deus reunido para adorar is on the first day of the week. é no primeiro dia da semana. Jesus rose on the first day. Jesus ressuscitou dos mortos no primeiro dia. Jesus appeared to his disciples in the upper room on the first day. Ele aparece aos seus discípulos no primeiro dia. Did Jesus then appear on the next Saturday, on the seventh day? Ele apareceu então no próximo sábado, o dia 7º. No, he waited a full week. Não, esperou mais uma semana. And then he appeared to them again on the first day. E então ele apareceu para eles de novo no primeiro dia. Paul says, let all your offerings be gathered on the first day of the week. Paulo diz que todas as suas ofertas sejam recolhidas no primeiro dia da semana. The book of Revelation says John was in the Spirit on the Lord's day. O livro do Apocalipse diz que João estava no Espírito no dia do Senhor. What's the Lord's day? O que é o dia do Senhor? Isn't every day the Lord's day? Todos os dias são dias do Senhor? Well, there's one day that is especially the Lord's day. Sim, mas há um dia específico que é especialmente o dia do What Senhor. day is that? Everybody understood when he wrote the book of Revelation. O que isso quer dizer? Todos entenderam quando João escreveu o livro do The whole Apocalipse. church understood what he was talking about when he said, I was in the Spirit, I was worshiping on the Lord's day. Toda a igreja entendeu quando João escreveu: eu estava no Espírito, eu estava adorando no dia do Senhor. What's the Lord's day? O que é o dia do Senhor? Well, that's the day in which Jesus manifested himself as Lord. Bem, este é o dia em que Jesus manifestou a si mesmo como Senhor. That's the first day of the week. Este é o primeiro dia da semana. So don't be embarrassed when you're coming to church on the first day of the week. Então não fique envergonhado indo à igreja no primeiro dia da semana. You're celebrating the new life that is in Christ. Você está celebrando a nova vida que há em Cristo. The new perspective on life in Christ. A nova perspectiva de vida em Cristo. So the Sabbath. Portanto, o sábado. Now, secondly, Em segundo we lugar, have marriage. casamento. And you can tell I can't read these things very well. Marriage it is. Yes. Okay. Troubles in marriage. Problemas no casamento. Many troubles in marriage. Muitos problemas no casamento. All the troubles in marriage, 99% of them could be solved by observing one little verse in the second chapter of the Bible. Genesis chapter 2 verse 18. Todos os problemas no casamento, 99% deles podem ser resolvidos em um versículo específico da Bíblia, Gênesis 2:18. Yes, Genesis 2 verse 18. Gênesis 2:18. This is the creational order of things. Esta é a ordem criacional das coisas. Yes, please read it. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Did you get the Entenderam? 2 words? 2 palavras. I will make. It is not good for the man to be alone. Não é bom que o homem esteja só. And if you read Christ of the Covenants, and there are many other good places to read about why some people are single and some people are married. Yes, Christ of the Se Covenants. você ler, por I'm exemplo, o meu confused. livro, Cristo dos Pactos, vocês podem entender um pouco mais dessa questão também. Porque que muitas pessoas estão solteiras. 2 words. It is not good for man to be alone. 2 palavras. Não é bom que o homem esteja só. I will make a helper corresponding to him. E eu farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Here is the relationship of man and woman in marriage. Aqui nós temos o relacionamento entre homem e mulher no casamento. The woman is to be a helper to the man. A mulher deve ser uma auxiliadora ao homem. That's exactly what Paul says in 1 Corinthians chapter 11 verse 9. É isso que Paulo diz na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, That the man is the head of the marriage relationship. que o homem é o cabeça desse relacionamento do matrimônio. But the second word is literally corresponding to the man. A segunda palavra literalmente quer dizer que corresponde ao homem. The woman is equal to the man. A mulher é igual ao homem. In every way, she is made like God in the image of God just as much as the man. Em todos os sentidos, ela é a imagem de Deus, criada à imagem de Deus, assim como o homem. She has gifts from God, she has calling from God just as much as the man. Ela tem dons que são dados por Deus, ela tem um chamado que vem de Deus, assim como o homem. Now, some have the very high calling of being at home with the children and raising them up and supporting their husband as a person that is at home. Algumas têm um chamado alto, aquele chamado bem alto, que é o de cuidar das crianças, cuidar do marido em casa. And she is just as glorious in that calling as any other fantastic calling a woman might have. E ela é tão gloriosa cumprindo este chamado como qualquer outra mulher com qualquer outro chamado. Or she might have certain gifts that to the glory of God and alongside her husband in a way that does not conflict with his calling. Ou ela pode ter alguns dons, fazer algum trabalho que não entre em conflito com o chamado do marido, She can glorify God as well. em que ela pode também glorificar a Deus. Those 2 little words Essas 2 pequenas palavrinhas in the creational order, na ordem criacional, properly understood and accepted, apropriadamente entendidas e aceitas, followed in faith, seguidas em fé, will solve 99% of the problems of marriages today. vai resolver 99% dos problemas nos casamentos hoje. Now, thirdly, labor. Agora, em terceiro lugar, nós temos trabalho. Genesis chapter 1, verse 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. If you read that verse. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. You see the little phrase? Vocês veem essa pequena frase? At creation, Na criação: multiply and replenish the earth, multiplicai-vos, enchei a terra and subdue it. e sujeitai-a. Do everything you can to bring out the resources of the earth Faça tudo o que você pode para tirar da terra os recursos, and use them for the glory of God. para usá-los para a glória de Deus. That is man's calling to labor. Este é o chamado do homem para o trabalho. And if you fulfill that particular phrase in the Bible, E se você cumprir este pequeno versículo da Bíblia, you'll have purpose in life. você terá propósito na vida. There's a reference in 2 Chronicles 26 verse 10. Há uma referência em 2 Crônicas 26, versículo 10. I love that verse. Eu amo este versículo. It says, Uzziah, the king, loved the soil. Diz que Uzias o rei amava a terra. He was a farmer at heart. Ele era um fazendeiro. Dirt.
sujeira. Isn't it amazing? Não é incrível? Don't you like to just get your hands in the dirt and squeeze it and look at it? Você não gosta de pegar a terra, apertar a terra, olhá-la, senti-la? That black stuff. Aquela coisa negra de cor preta. How could it have so much power in it? Como que isso pode ter tanto poder ali dentro? He loved the soil. Ele amava a terra. Love your labor Ame o seu trabalho to the glory of God. para a glória de Deus. And finally, we look at the focal aspect of this covenant. Agora nós olhamos finalmente o aspecto focal deste pacto. This focal aspect was the calling of radical obedience on the part of Adam and Eve. Este aspecto focal nos fala sobre a obediência radical que era requerida de Adão e Eva. Of all the trees of the garden you may eat, Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, but of the tree that is in the middle of the garden you shall not eat. mas da árvore que está no meio do jardim, o fruto vocês não comerão. Well, why not eat? Bem, por que não comer? Adam and Eve looked at the tree. Adão e Eva olharam para a árvore. The fruit of the tree was good to eat. O fruto da árvore era bom, parecia bom para comer. Why is God so selfish? Por que Deus é tão egoísta? We can't eat of this fruit. Nós podemos, It's good to eat. nós podemos comer deste fruto, ele é bom para isso. See, that's human rationality Vejam, essa é a razão humana being put over divine sovereignty. em colocar-se acima da soberania de Deus, da soberania divina. Sometimes God says, you do this because I said so. Às vezes Deus diz, você faz isso porque eu falei para fazer. God is the sovereign Lord. Deus é o Senhor soberano. And when he commands something, he does it for the good of his people. E quando ele ordena algo, ele o faz para o bem do seu povo. But it may not always seem to be reasonable. Mas nem sempre pode parecer razoável. Man broke the covenant. O homem quebrou o pacto. Então, quando ele quebrou o pacto, tudo desabou. So now you have to work too hard to get the fruit from the labor. Agora você tem de trabalhar muito para ter o fruto Now you do find trabalho. it so difficult to give a whole 24 hours to worship God. E você acha muito difícil separar 24 horas para a adoração de Deus. Now there are always the little foxes that spoil the grapes. Há sempre então essas raposinhas que pegam as uvas. The marriage relationship is never absolutely perfect. O casamento, a relação dentro de um casamento nunca é realmente perfeita. Not even my relationship to my wonderful, beautiful, lovely wife is not always perfect. Inclusive o meu relacionamento com a minha amável, linda esposa nem sempre é perfeito. My fault. Minha culpa. But you will not have the same opportunity as Adam and Eve. Mas você não terá a mesma oportunidade que Adão e There's Eva. no tree in the middle of the garden. Não há mais uma árvore no We're meio do past that jardim. point. Já passamos dessa fase. You have fallen. Você caiu. Through Adam, we all now inherit a sinful, rebellious nature. Através de Adão, todos nós agora temos uma natureza rebelde, pecaminosa. So we cry out for another covenant. Então nós clamamos por um novo pacto. A covenant of grace. Um pacto da graça. A covenant of redemption. Um pacto da redenção. Where there is provision for blessing even in the context of disobedience. Onde há provisão para a bênção mesmo no contexto de desobediência. And Lord willing, we shall look tomorrow night at the beginnings of the covenant of redemption. Se Deus permitir, amanhã à noite nós vamos começar a olhar sobre o pacto da redenção. Let us pray. Vamos orar. Father in heaven, you are the great creator. Ó Pai nos céus, o Senhor é o grande Criador. You are the sovereign Lord over all the nations. O Senhor é o Senhor soberano sobre todas as nações. Our hearts are broken when we see what is happening to our Chilean friends. Nosso coração se quebra, nosso coração se entristece profundamente quando vemos o que acontece no We Chile cry out for the grace of Christ. e clamamos pela graça de Cristo. Bless our marriages.
Abençoe ao Senhor os nossos Bless casamentos. the labor of our hands. Abençoe o trabalho das nossas mãos. Bless our worship. Abençoe, ó Deus, a nossa adoração. All to the glory of your Son, our great Redeemer. Tudo para a glória do In whose Teu name we Filho, pray. nosso grande Redentor, no nome de quem oramos. Amen. Amém. Rapidamente, nós estamos a 20 horas e 42 minutos, nós vamos voltar a 21 horas pontualmente. Nós temos um pacto. E aí eu queria dizer algo muito importante a você. Quero dizer algo muito importante a você. Nós somos um Grêmio cristão. Eu não quero você se preocupando com outra coisa. Tá certo, reverendo Hernandes? Reverendo Hernandes concordou em termos. Então lembre, somos um Grêmio cristão, volta logo, 21 horas. Vamos lá, turma, rapidinho, 21 horas aqui todo mundo.